Muito bem, nós vamos retornar ao assunto que abordamos na programação anterior acerca do vício na pornografia, que é uma coisa muito séria, como falamos, e que tem feito um mal terrível para a vida espiritual de muitos. É você se encher de lixo, de coisas nocivas, prejudiciais à saúde espiritual. Como uma comida estragada faz mal para o corpo, a pornografia também faz um mal terrível para a alma, adoece a alma, faz com que você fique fraco e com a sua consciência pesada. E é normal que a pessoa fique assim porque ela sujou o seu interior. E nós recebemos alguns comentários de pessoas que foram viciadas em pornografia e também alguns que estão tentando se libertar. Eu vou ler aqui um comentário, que lógico, eu não vou falar o nome da pessoa, ela não autorizou a falar o nome, mas a história dela, o testemunho dela, vou chamar de amiga, eu creio que vai ajudar muitos. Porque ela diz assim: eu era viciada na pornografia desde criança. Veja só. Ela conta: boa noite, bispo. Eu era viciada na pornografia. Tudo começou quando criança. Como minha mãe via as novelas globais, eu acabava vendo com ela. E muitas cenas quentes eu via. Aí começou a dar curiosidades. E escondida, eu vi os filmes que davam no canal pela madrugada. Depois, quando todos estavam dormindo. Depois tivemos TV a cabo. Aí já na adolescência via os canais da Playboy e outros, que eu não me lembro o nome, com cenas mais explícitas. O que era curiosidade passou a ser um vício para preencher o vazio que eu sentia. Também, quando estava triste, para esquecer a tristeza dos problemas familiares e sentimentais. Quando não podia ver, eu pensava, que é o grande problema, né, no vídeo da pornografia, que fica gravado. Você falou sobre isso, que fica na mente da pessoa como se fosse uma tatuagem, que no caso dela, quando ela não via, porque a pessoa não pode ficar o tempo todo na frente do computador, que ela tem atividades, outras atividades, mas ela fica com aquilo na cabeça. O poder sobre a mente é muito grande. Às vezes a pessoa está trabalhando, está estudando e aquelas cenas vêm com força. Imagina uma pessoa que é de Deus, que serve a Deus. Ela está ali até na igreja ou está lendo a Bíblia e vem uma cena chocante, né, de algo que ela viu. Então, nada traz mais sentimento de culpa do que pecados relacionados à parte sexual. E sem falar que a pessoa ela vai ser aguçada, vai ser despertada, né? Desperta o libido, vem uma avalanche de desejos que de repente estava ali adormecido. E imagina isso para uma pessoa solteira, né? Não sei, ela revelou aí, se ela é solteira, não prestei atenção. Ela diz sobre isso, ela fala o seguinte, olha só, achava que era certo, aquelas coisas eram certas. Na fase adulta, me envolvi com homens casados, noivos, com namoradas, raramente solteiros. Cheguei ao ponto de me envolver com 7 homens ao mesmo tempo, todos comprometidos. Achava que estava arrasando, mas na verdade eu quem estava arrasada, pois tinha quem eu quisesse, mas quem eu era apaixonada, esse não queria compromisso comigo. Quer dizer, todo aquele lixo que ela viu durante a infância, a adolescência, o diabo entrou na vida dela e ela começou a reproduzir. Né? Ela passou o que ela via os outros fazendo ali nos filmes, ela passou a praticar. Infelizmente, né? E a libertação disso é um pouco difícil. Você percebe que as pessoas começam nós podemos chamar de vício. Então elas começam a ter uma dependência tão grande e cada vez mais. No caso dela, ela começou com uma coisa suave de repente, né? Ela começou vendo telenovela junto com a mãe dela. Mas o desejo vai crescendo e a pessoa vai vendo cada vez cena mais forte, procurando por coisas mais fortes, como um vício da droga. O vício da pornografia se compara a vício de droga, de cocaína e outros vícios mais. Ela até fala sobre isso, que ela começou a acessar também a internet
Ela diz assim: como minha vida sentimental é destruída, e como eu passei a ter mais acesso aos filmes pornôs, sites que homens e mulheres exibem sua nudez, redes sociais, etc., quando não estava ligado a isso, sentia falta. Ficava por horas, não saía da sala, nem fome sentia. Passava por horas e mais horas. Meu comportamento foi piorando. Meu modo de vestir era vulgar. Meu linguajar também. Eu só sabia falar sobre isso, maliciar. Só me interessava em ver coisas que falassem a respeito disso. Passei a usar coleira, isso mesmo, uma coleira, uma espécie de corrente, gargantilha, com espinhos de metal. Na rua, na balada, chamava atenção, também pudera. Os caras davam em cima, eu me sentia. E não usava apenas aquela noite, usava em plena luz do dia, e ainda com a blusa decotada e a calça colada. Novamente eu poderia ter muitos caras, mas nenhum queria compromisso. O pior é que eu já conhecia a verdade, mas estava afastada. Estava afastada. Um dia, ao me ver no espelho com a coleira, o Espírito Santo falou comigo: é isso que você se tornou? Não me lembro exatamente as palavras. Fiquei arrasada, mas mesmo assim continuei. O vazio só piorava, e o vício na pornografia também. Vivia triste, angustiada, sorria por fora, mas chorava por dentro. Minha mente estava quase dominada, pois pensava em jogar tudo para o alto, satisfazer todos os meus desejos, incluindo mulheres, pois já estava trocando mensagens pelo Facebook e WhatsApp. Dormia tarde, às vezes quando amanhecia o dia, para ficar conversando ou vendo a pornografia. Acordava geralmente depois das 14 horas. Mas naquele dia, acordei mais cedo. Estranhei. Mas uma notícia me chamou a atenção. Um acidente. Aconteceu em Capão da Canoa, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um motorista bêbado entrou na contramão, matando quase espontaneamente uma mulher e deixando a outra em estado gravíssimo. Detalhe, elas eram namoradas. Era época de Natal. Elas haviam pedido um adiantamento para comemorar o Natal juntas. E ao irem para o trabalho, em plena luz do dia, de repente houve um acidente. Na hora que eu ouvi, o Espírito Santo falou forte comigo. Olha, só tu diz que quer viver, você diz que quer viver a sua vida, satisfazer os teus desejos, andar como bem quiser, assim como elas. Mas se fosse você no lugar daquelas moças que morreram, para onde iria tua alma? Porque elas estavam realizando seus desejos. O que adiantou? Como elas estão agora? E ela diz que foram mais ou menos assim as palavras, ela não lembra exatamente. E ela fala assim: bah, bispo, a ficha caiu. Quase que imediatamente eu excluí quem eu estava falando, do meu perfil exclusivo, era um perfil fake que ela usava. Mas ainda continuava viciada na pornografia. E ela disse que, ao participar da Vigília da Virada, ouvindo que podia ser a última oportunidade, ela se agarrou com unhas e dentes e decidiu mudar. Teve nojo da prostituição, do ódio, teve verdadeiro repúdio e nunca mais voltou àquilo. E ela diz que a pornografia não faz mais falta para ela, excluiu todas as fotos do Face em que ela estava com poses sensuais ou de coleira. Não importava com quem estava na foto. Ela fala, mudei minha foto de perfil, excluí o histórico podre do meu notebook, excluí tudo. Fiquei até admirada. Nem estava acreditando. O diabo me fez ter pesadelos, pois sonhava estar me prostituindo. Acordava com nojo, revoltado e queimando ele. Ele acabou desistindo, porque eu resisti. Já me batizei nas águas, estou vivendo o jejum de Daniel, com muitas lutas, é verdade, mas com a certeza absoluta de que Deus é comigo, tendo cada experiência maravilhosa com Jesus. Hoje eu tenho paz constante, razão de viver. Ele é a minha razão, sou feliz. E ela fala que Jesus abençoe ainda mais o Senhor, esposa e família. Também grandemente essa programação dos Obreiros em Foco,
que muito tem me ajudado, na fé do jejum de Daniel. Ela dá o nome aqui dela. Eu agradeço o seu e-mail, tá? O seu comentário, o seu testemunho, e eu tenho certeza que ajudou a muitos. E a gente vê, aqui pela história dela, dá para a gente compreender muito bem como o diabo trabalha na mente de uma pessoa que se entrega à pornografia, porque ele acaba pegando aquilo que a pessoa assiste e transportando para a vida dela, e daqui a pouco aquela pessoa que estava vendo vai passar a praticar todas aquelas coisas que ela via, porque ficou dentro dela. Pelo testemunho dela, nós vemos como é a escalada do pecado na vida da pessoa, né? E você vê que o que ela assiste acaba ditando um comportamento. É inevitável não pensar, não sentir, não reproduzir aquilo. Você viu, imediatamente, você vai pensar, você vai sentir e você vai ter atitude similar ao que você está sentindo, né? E, inclusive, tem um outro comentário aqui, que esse é curto, mas eu acho que vale até a pena a gente falar, porque a pessoa que mandou esse comentário, ela está lutando agora para refazer a vida dela. Mas olha só, não vou falar o nome também para preservar, mas só o assunto que pode ajudar muita gente. Essa pessoa que escreveu diz assim: boa noite, Bispo Domingos Sequeira. É verdade sobre a pornografia, que ele estava ouvindo ontem, né? Programação. É verdade sobre a pornografia. Ele fala assim: eu e minha esposa éramos obreiros. Olha só a situação. Éramos obreiros. Mas saímos da igreja quando caímos na pornografia. Quando minha esposa passou a desejar um amigo meu, e eu, usado pelo diabo, falei com ele. Quer dizer, ele falou com um amigo que a minha esposa tem desejo por você. Olha só que situação. Falei com ele que minha esposa o desejava. Ele, então, ficou com a esposa dele. Ele fala assim, ó, ela ficou com esse rapaz 1 ano, com esse que ele falava que era amigo. E ele diz assim: hoje, nós voltamos para a igreja, deixamos de vídeo pornô, hoje estamos na fé em buscar a nossa salvação, que é o mais importante. Quer dizer, estão voltando agora. Mas olha que coisa terrível. E assim nós temos aqui vários outros e-mails de pessoas falando sobre a situação. Então, realmente é um assunto importante e eu quero que você se desperte para isso. Cuidado. É uma armadilha do inferno. É uma armadilha do diabo. Eu quero ser bem claro, ainda que isso venha chocar, não importa, é para chocar mesmo. Eu quero falar para chocar. Eu quero que você fique com as suas antenas ligadas. Porque não vai dizer depois que Deus não te avisou, porque avisou. Evite essas coisas. Evite olhar fotos de pessoas exibindo o corpo, poses sensuais. Não entre nesses sites. Não veja material pornográfico. Isso é uma sujeira, é uma imundícia, é uma podridão, é uma devassidão. É você viver como as pessoas viviam em Sodoma e Gomorra. Cidades que foram destruídas por Deus, totalmente aniquiladas, porque viviam exatamente nas suas carnalidades e desprezavam a Deus. Então, muitas pessoas caíram, abandonaram a fé, se encheram de demônios por conta de vícios, de pornografia. Então, agora mesmo você pode tomar uma decisão: nunca mais eu vejo isso, nunca mais. Nunca mais. Toma essa decisão. Vá lá no histórico, no seu computador e deleta tudo. Tudo que você viu, deleta, apaga tudo. E quando vier a crise de abstinência, porque é igual como droga. Vai vir aquela crise, aquela vontade, você clama pelo Senhor Jesus. Você, ó Deus, não aceito, está amarrado, eu não vou fazer isso, me dê forças. E Deus vai dar forças, né? Preciso ser radical com aquilo que faz mal. O apóstolo Paulo diz para julgar, examinar as coisas antes de sair fazendo. Então, nós estamos falando aqui com pessoas de Deus. É preciso que essas pessoas valorizem aquilo que elas lutaram tanto para receber. Você hoje está como obreiro, como uma obreira, ou você está se preparando para ser levantado. Então, se mantenha puro, se mantenha limpo. Isso vai ter um preço, mas é o que vale a pena para você manter a sua salvação e poder ajudar outras pessoas. Então,
Tá aí dado o recado para todos vocês. Se você quiser mandar algum comentário, mesmo depoimento, ou mesmo contando a sua história, um pedido de ajuda, nós vamos te ajudar, vamos orar por você e vamos te orientar também para que você possa ficar livre dessa armadilha do diabo, que é vício em pornografia. Tá bom?